Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Mundo Geo, hoje em parceria com o pessoal lá da Geoambiente. Meu nome é Guilherme e antes de começar a falar do webinar, eu vou dar só uns lembretes rápidos aqui para quem não assistiu ainda um webinar conosco. A palestra vai funcionar da seguinte maneira, vocês irão ver a tela e o áudio dos palestrantes, né, hoje serão dois palestrantes, o Felipe e a Valéria lá da Geoambiente, e as suas perguntas vocês podem fazer aí usando a ferramenta de chat, que a gente vai tentar responder aí tanto via texto quanto via áudio ao final da palestra. Né? No final da palestra a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas. E qualquer outro problema que vocês tiverem, use a ferramenta do chat que a gente vai tentar resolver para vocês. E se a imagem, por exemplo, ficar borrada, é um recurso da nossa própria ferramenta de transmissão que identifica a qualidade da sua conexão. Então, se ficar borrada, tenta reconectar, usar outro navegador, tá? Para que o sistema vai tentar otimizar a qualidade da imagem. Bom, falando sobre a palestra de hoje, né, o evento de hoje será feito em parceria com a Geoambiente, tá? E a palestra de hoje é Gerando Negócios com o Google API, tá? Os palestrantes serão o Felipe e a Valéria, tá? E aproveitando aí que a gente já começou um pouquinho atrasado, eu vou passar já direto para o Felipe. Felipe, você está me ouvindo? Sim. Ok, estou te ouvindo também. Então, Felipe, já pode prosseguir com a palestra, aí você pode se apresentar e a hora que você quiser compartilhar a sua tela, fica aí com você. Boa sorte aí, boa apresentação. Então, bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade, por esse espaço que sempre dá para a gente. E me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Del Nero, eu sou diretor comercial aqui da Geoambiente. E só para colocar a lógica aqui da apresentação, então eu vou fazer uma apresentação primeiro, falando mais um pouco sobre a visão, né, a visão que aqui o Google Maps pode contribuir com geração de valor nos negócios das empresas. E depois, no segundo momento, a Valéria, que é a nossa responsável ela vai fazer uma apresentação mais voltada nas funcionalidades, como de fato a gente consegue fazer uso das funcionalidades disponíveis no Google Maps para atingir tudo aquilo que a gente conversou. Para iniciar a apresentação, eu vou compartilhar a minha tela para a gente... Só um minutinho, por favor. Ela para já iniciar a apresentação. Ok. Pronto. Então, tá tudo ok? Podemos seguir? Sim, Felipe, estamos usando sua tela, está tudo ok, pode prosseguir. Ok, obrigado. Então, assim, primeiro, só queria dar uma pequena introdução sobre a Geoambiente. A Geoambiente é uma empresa de mais de 20 anos de mercado e nós somos distribuidores do Google na questão de Google Maps. Então, nós não só distribuímos a plataforma, né, o licenciamento da plataforma Google Maps, como também a gente executa todos os serviços atrelados a ele. Seja treinamento, seja consultoria, seja implementação de projetos, seja a transferência de tecnologia para aquelas empresas que querem construir a sua própria aplicação. Então a gente faz todo o trabalho, não só na plataforma em si, como disse, mas todos os serviços. E sobre a apresentação, a dinâmica, muito se fala sobre a questão da evolução dos mapas, né, como que os mapas surgiram, como que as tecnologias evoluíram, como que hoje o mercado vê isso. Não quero perder muito tempo com isso, quero focar muito mais na questão de hoje para o futuro. Né? Então, hoje acho que todos nós temos uma visão muito clara de que a localização cada vez mais ela se torna importante, né? Cada vez mais ela se firma, na verdade, como algo extremamente importante, de extrema relevância. Então, para você ter uma ideia, no último ano, né, as buscas no Google Search por próximo a mim, elas meio que duplicaram. Para você ter uma ideia, hoje 30% das pesquisas que são feitas no Google, né, no site de pesquisa do Google, 30% delas têm uma questão geográfica atrelada.
Então, isso demonstra, né, toda a potencialidade, toda a demanda de uso de localização por qualquer tipo de pessoa ou aplicação. E hoje, falando da questão de uso, né, de tecnologia de localização, hoje 63%, segmento, 63% das pessoas em suas aplicações móveis, nos seus celulares e tal, elas usam tecnologia de localização. Só que a tendência daqui para frente é que isso aumente exponencialmente. Então, na próxima década, espera-se que tenham mais de 5 bilhões de novos usuários que vão estar conectados e usando serviços de localização. Isso sem falar na questão dos objetos, né, que daí entra aquela questão de internet das coisas, que é mais de 50 bilhões de objetos vão estar conectados. E tudo isso demanda uma questão de uso de localização, como se gerencia os ativos, como se gerencia trânsito, enfim, toda a parte de locomoção, de localização, passa a ser extremamente relevante nesse cenário de novos objetos, novos usuários que vão fazer consumo dessa informação de localização. Mas a questão é assim, como que essa localização, todo esse potencial, toda essa ação, como que isso gera impacto no meu negócio? O que isso tem a ver comigo? Tenho realizado, e essa pesquisa leva em consideração das empresas que já estão utilizando, né, hoje em dia, serviços baseados em localização, quais são os benefícios que elas têm tirado disso, quais são as prioridades que essas empresas têm na questão da sua atuação, do seu planejamento, e quais são os desafios que elas encontram. Então, feito uma série de análises, uma série de entrevistas e discussões, o que se chegou à conclusão é que dessas empresas, né, os benefícios que elas têm em função da utilização da localização, primeiro, a redução de custo. Né? Então, todas elas têm uma redução de custo muito grande em função de otimizações, em função de usar melhores recursos, né? Fora a questão de vantagem competitiva, pelo fato de poder chegar nos lugares antes da concorrência, de poder falar de uma forma diferente com seus clientes, e a própria satisfação do cliente em si. Né? A questão de prioridade. Todas essas empresas, elas têm realmente as aplicações e os serviços baseados em localização como prioridade-chave da empresa, a estratégia da empresa. Então, essas empresas entendem que a localização, sim, faz parte da sua estratégia, do seu negócio, que isso deve ser levado em consideração e usado para benefício para a empresa. Já os desafios para que isso aconteça, são os próprios gaps, né? Essas empresas são empresas que cada uma tem o seu negócio, tem o seu foco de atuação, não são empresas que são de geoprocessamento ou são empresas que trabalham com soluções de localização, são empresas que têm a sua especialidade. Então, por conta disso, elas têm alguns gaps na questão da habilidade de implementar esse serviço. E por um ponto, que é o como atingir essa questão do uso das soluções ou do próprio conceito de localização. Aí sim, entram os fornecedores desse tipo de serviço, empresas que estão buscando fazer uso disso. Então, acho que esse é um retrato bem interessante de como a localização, né, como conceito de localização, pode ser vista pelas empresas, pelas grandes por um sentido que tenha algum tipo de localização na sua operação. Interessante que complementa essa visão é como o mundo também vem em ciclos, né? E novamente a gente está num ciclo de mudança. Quer dizer, a gente começou em relação à economia, a gente começou lá atrás naquela economia de manufatura, onde o importante era produzir, então as fábricas produziam, o importante era a linha de produção. Passado para um segundo momento, onde o foco passou a ser economia de supply chain, ou seja, a gente começou a usar alguns conceitos de qualidade, conceitos como Kanban, conceitos de você poder otimizar o processo de produção, a entrega. Né? Num terceiro momento, veio a globalização, a economia de informação, todo mundo tem acesso a tudo, eu posso comprar um produto que está aqui no Brasil, mas que está no outro país também, então tudo passou a ser conectado. E agora a gente vem para mais uma onda, que é a economia de experiência do cliente. Então, como o cliente acessa
a minha empresa, como que o cliente acessa o meu produto, como que o cliente experimenta o meu produto, vê o meu produto, sente o meu produto antes dele realmente comprar, né? Então, como que as empresas estão se mobilizando, estruturando para que essa questão da demanda, a experiência do cliente possa realmente ser algo diferencial, né? Que eles possam se diferenciar da concorrência. Então, nessa questão, a gente vê que tem vários conceitos envolvidos, mas um deles é a localização, que pode ajudar muito nessa questão da experiência do cliente. Trazendo, né, alguns exemplos de uso de localização para o dia a dia, sem falar ainda especificamente em aplicações, mas falando de conceito, a gente vê, né, algumas coisas bem simples, como por exemplo os relógios, né, os vestíveis. Então, hoje esses relógios, seja ele de qual marca for, mas ele traz toda a experiência, não só das funcionalidades de um relógio normal, mas de tudo aquilo que eu posso, desde rotas, desde de onde estão os meus amigos, onde estão as lojas do meu interesse. Então, tudo aquilo que é de meu interesse e que em muitos casos tem totalmente a ver com localização, eu consigo obter nesse meu pequeno relógio que está conectado a um telefone, que aí sim tem todo um potencial de consumo de informações de localização. A mesma coisa acontece com a internet das coisas. Tem um aparelho que é muito popular nos Estados Unidos, chamado Nest, que é um aparelho que controla basicamente várias questões, né, vários aparelhos da casa, o ambiente da casa. E ele está muito vinculado também com a questão da localização. Então tem umas configurações de ar-condicionado, por exemplo, da casa, que é em função da previsão do tempo daquela região, daquele endereço, que é baseado na localização que o aparelho tá obtendo em função do lugar que ele está. Ou, por exemplo, do dono da casa, que quando volta do trabalho, quando ele chega a um raio X da sua residência, o Nest já obtém aquela informação e sabe, opa, ele está chegando, então eu vou ligar o ar-condicionado em tal temperatura, vou acender a lareira, vou acender a televisão. Enfim, então tem várias questões envolvidas totalmente com a localização. E um terceiro item o autocomplete, né, a questão do aprendizado de máquina. Esse autocomplete é muito comum no Google Maps, né, todo mundo que está acostumado a usar quando vai fazer alguma pesquisa, e é bem nesse sentido também, de a máquina aprender ou poder sugerir informações, em especial de localização, antes da pessoa digitar tudo o que ela está pensando. Então, a máquina consegue prever várias coisas, muitas delas relacionadas à localização, para que o usuário, né, o cliente, tenha uma experiência extremamente interessante e surpreendente nessa questão. Então, assim, a questão da localização, ela é responsável por muitas das grandes mudanças que a gente está passando nesse momento. Eu falei dessa nova economia, né, de experiência do cliente, mas se a gente vier para o dia a dia, a gente vê que são coisas, às vezes, muito simples, né, do nosso dia a dia, que envolve uma questão de tecnologia, de conceito bastante interessante, mas são coisas do dia a dia. Então, por exemplo, como que você pedia um táxi antigamente? Então, a foto aqui da esquerda é uma pessoa pedindo um táxi nos tempos, há pouco tempo atrás. Qualquer pessoa ou chamava lá no Disque Táxi ou na rua ele parava, né, o táxi onde que ele estava. E isso passou a ser extremamente facilitado pelo uso de tecnologia de localização. Então, hoje, onde eu estiver, eu peço um táxi de uma forma muito simples e sei a hora que o táxi vai chegar, não preciso ficar esperando ele ou procurando ele na rua, eu sei que ele vai chegar em tal horário, eu vou lá e encontro ele. Agora, a tecnologia, ela possibilita tanta coisa e o potencial do uso da localização é tão grande que até questões que já foram evoluídas, já sofreram essa evolução, podem sofrer num segundo nível de evolução, ou pelo menos abrir um segundo nível de possibilidade, que é a própria questão do táxi, né, com aplicativos de táxi, versus a questão do Uber. Então, o Uber nada mais é do que o uso também da localização, de você poder compartilhar caronas, ou você poder pedir também um carro que você vai pagar pelo serviço, mas num conceito que evoluiu em função
dessa própria aplicação evoluída do táxi. Então, quer dizer, você começa a ter diversas possibilidades de utilizar a localização, utilizar a tecnologia de diversas formas, né? Muitas delas complementares, inclusive. E essas possibilidades, elas não param de acontecer. Todo dia existe alguma coisa nova que é lançada, algum aplicativo novo, alguma empresa que aparece no mercado, algum conceito que acontece, como o caso da Airbnb. Quer dizer, a Airbnb é um conceito também muito relativamente novo, que põe não em xeque, né, mas trabalha em complementariedade com as questões de hotéis. Quer dizer, então eu tenho, para quem está disposto, né, a usar esse tipo de serviço, de compartilhamento, né, de residência e tal, é um serviço que é extremamente prático, extremamente útil. Então muitas pessoas acabam, ao invés de de usar um hotel, usam o Airbnb. E realmente as pessoas usam isso. Eu tive recentemente num evento em São Paulo, e conversando com as pessoas do evento, muitas delas falaram: não, eu estou aqui em São Paulo, sou de Belo Horizonte, sou de Rio de Janeiro, sou de Brasília, e estou aqui, escolhi, em vez de vir ficar no hotel, escolhi pelo aplicativo Airbnb e estou numa residência. Então, quer dizer, isso realmente são mudanças, e todas elas baseadas na questão da localização. Agora, muitas empresas realmente estão sendo altamente impactadas, né, impactadas positivamente pelo esse poder que a localização traz, né? E aí a gente fala, né, o que vem à mente, assim, mais atualmente, é a questão do Pokémon Go, né? Então, um aplicativo criado pela empresa Niantic, né, que não sei se todos sabem, mas é uma empresa que surgiu em 2010, era uma startup dentro do Google, que em 2015 ela se desvinculou e fez uma parceria com a Nintendo e com a própria Pokémon Inc. para criar o aplicativo, né? Ele é um aplicativo totalmente que o conceito dele está 100% vinculado, né, à questão de localização, utiliza o Google Maps, inclusive, e trouxe, né, uma possibilidade, um potencial, uma visibilidade para a empresa e para os envolvidos nisso, que foi uma coisa assustadora. E isso não necessariamente é aplicável somente, né, para empresas novas, como é o caso da Niantic, né, que é uma empresa, como eu falei, que é uma startup de 2010, mas empresas tradicionais também, obviamente, que podem se unir a isso, ou fazer uso, ou se reinventar, ou fazer ações diferentes para que possam fazer uso dessa questão da localização. Então, um exemplo bastante simples, né, só fazendo um paralelo aí com a questão do Pokémon, é o McDonald's. Então, o McDonald's no Japão, né, nos últimos anos, eles passaram por muita dificuldade, fecharam cerca de 200 lojas, tiveram perdas financeiras de mais de 300 milhões de dólares por conta de escândalos lá de carne contaminada. Então eles viram na questão do Pokémon Go uma possibilidade de, assim como o Pokémon voltou à tona, voltou à notoriedade, eles falaram: bom, de repente é uma forma da gente tentar fazer isso também. Então fizeram uma parceria com o Pokémon e com o Pokémon Inc., né, de uma forma com que eles estavam criaram uma campanha de marketing para que as pessoas definissem lá as lojas do McDonald's como os lugares, ginásios de treinamento dos Pokémon, os Pokéstops, essas coisas, para que eles pudessem gerar, é, é, como eu vou dizer, movimento nas lojas. E aí sim, com uma campanha de marketing do McDonald's suportando isso também, criando lanches específicos com o tema Pokémon, lançando uma série de itens para que as lojas tivessem movimento e para que a questão do faturamento voltasse a crescer, que era um problema que eles vinham fortemente sendo impactados nos últimos anos. Então isso é um exemplo, né, de ações que podem ser feitas, né? E falando na questão de empresa, né, empresa ou órgão ou instituição tradicional, como que essas empresas tradicionais, que já têm uma forma de trabalhar, muitas vezes já têm processos, procedimentos, né, definidos, como que essas empresas também podem ser impactadas pela questão da localização e pela questão da tecnologia?
Então, hoje, já existem no mundo mais de 2 milhões de sites que usam Google Maps para as mais diversas aplicações, mais diversos usos, para os mais diversos mercados. E essas empresas, elas, cada uma tem o seu foco de atuação, tem a sua, como eu falei no começo, a sua especialidade, mas o mapa é algo que em comum em todas elas traz um benefício. Isso mostra também como é fácil, né, a questão do uso, como é fácil a questão da implementação, como é fácil a questão de você obter resultado com isso, né? Se você faz uma análise da Fortune 500, né, as 500 maiores empresas do mundo, 58% dessas empresas usam tecnologia Google. Não só a Google Maps, mas tecnologia Google de uma forma geral, para que essas empresas possam fazer uso dessa tecnologia, né? 5 milhões de empresas hoje utilizam a plataforma Google. Isso demonstra a questão do Google Maps como realmente a solução de mapas que totalmente líder do mercado para a questão de uso de informação, de publicação, de facilidade de uso, de obtenção de resultado rápido. Então, isso demonstra claramente todo o potencial, né, que a localização atrelada a uma tecnologia de ponta pode trazer para o mercado. E especificamente sobre né, os assuntos que a gente tinha delineado para falar nessa apresentação, então a gente dividiu em 4 pilares, né, que é o pilar de tomar melhores decisões, de otimização de recursos, de melhoria no atendimento e na experiência de cliente e também na elevação de lucratividade. Então, dividindo esses 4 pilares, dando alguns exemplos e falando um pouco sobre cada um deles, né, antes da gente entrar na questão das funcionalidades, como eu falei no começo, eu queria passar um pouco de algumas experiências, alguns exemplos sobre cada um deles. Então, na questão de tomada de decisão, existem vários exemplos de utilização de mapa para gestão de resultados, né? Então, gestão de resultados de venda, resultados de lojas, enfim, qualquer tipo de resultado ou de gestão atrelado, né, alguma questão espacial, você pode traduzir em mapa. Então, aqui você tem um exemplo de aplicação para gestão de resultado de venda, como aqui na questão superior aqui da tela, você vê vários indicadores que você pode escolher, né, qual tipo de vendedor você quer ver, o período e tudo mais, e ter essa visualização, por exemplo, em mapas de concentração, pode ter outros tipos de visualização por tipificação, né, da venda ou do vendedor, pode ver na linha do tempo, pode ver em gráficos, em relatórios, né, ou você pode, por exemplo, ter o mapa como algo complementar às soluções que você já tem hoje na empresa. Hoje já tenho, por exemplo, aplicações de CRM, tenho aplicações de RP, tenho um BI, tenho bancos de dados complexos. Tudo isso pode ser atrelado, pode ser totalmente vinculado e integrado com o mapa para que você possa ver aquela informação que você já vê hoje em gráfico ou já vê hoje em planilha, pode ser também visto complementariamente em um mapa e fazer a interação entre eles, né? Entre o mapa e o seu sistema ou vice-versa. Então, tudo isso são coisas extremamente benéficas e possíveis, e hoje muito, muito realizadas. Um outro exemplo interessante para tomada de decisão é você poder também vincular ou agregar informações que nem sempre são fáceis ou nem sempre são fáceis ou nem sempre são utilizadas. Como, por exemplo, eu quero saber onde que meus clientes ou meu mercado-alvo o que eles estão tweetando, o que eles estão colocando nas redes sociais. Então, posso, por exemplo, fazer mapas temáticos por hashtag, por exemplo. Quero saber quais são as principais hashtags que estão sendo ditadas e aonde essas hashtags estão, baseado em uma série de requisitos ou uma série de parâmetros que eu quero escolher, de acordo com a minha área de atuação, de acordo com o meu mercado e com o meu cliente potencial. E também diversas outras aplicações de compartilhamento de informação, compartilhamento de dado. Então, portais onde você pode não só fazer gestão, esse portal específico aqui, o Sigagel, é um portal
da Implasa, que é um órgão de planejamento do governo do Estado de São Paulo, não serve somente para a gestão de projetos e obras que eles executam, mas também para toda a parte de compartilhamento de informação de domínio, né, ou de propriedade da Implasa, que são muito relevantes para a população ou para outros órgãos, né, para outras prefeituras, outras secretarias. Então, como que eu faço isso ficar disponível de uma forma extremamente simples? E são qualquer tipo de informação, seja informação de áreas de risco, seja informações de uso e ocupação do solo, informações de linhas, polígonos, pontos, imagens de satélite, ortofotos, né? Enfim, o que for necessário, for de interesse compartilhar, o mapa do Google pode ser utilizado para que isso seja compartilhado e você criar realmente o seu próprio Google Maps, né? O seu Google Maps privado, vamos chamar assim. Ou outras aplicações também. Aqui o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, que tem toda uma sala de situação, né, para que isso possa ser gerido e acompanhado por diversos órgãos, né, todos os órgãos envolvidos, seja de água, de telefonia, de energia, de gás, bombeiro, polícia, enfim, todos esses órgãos ficam unidos numa sala e eles olham para a mesma informação que está concentrada em cima de um mapa do Google que busca informações em diversos sistemas e diversos departamentos. Então, essa é a questão de tomada de decisão. Em relação à otimização de recursos, né, que é o segundo ponto, tem também vários exemplos sobre isso. Acho que aí a otimização de recursos é algo bastante amplo, bastante infinito, vamos chamar assim, e eu tentei trazer alguns casos mais emblemáticos, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, o mapa aqui não está dizendo muita coisa, mas uma típica aplicação para otimização de recurso humano. Então, aqui é uma grande empresa de mercado de bens de consumo que tem que fazer constantemente visitas, né? Mandar promotores de vendas aos pontos de venda, às lojas, né, que vendem o produto deles, e que esse planejamento ele é difícil, porque são muitos promotores, muitas lojas, que tem questões de horário, enfim. Então, aqui o uso da localização, o uso da plataforma Google Maps possibilitou uma redução da ordem de 20% da quantidade de promotores para fazer o mesmo serviço. Então, com uma otimização, com o uso correto, né, das informações e com uma plataforma de localização por trás, você consegue tranquilamente fazer uma otimização e uma redução de custo, né, da sua operação de uma forma bastante significativa. Da mesma forma, no governo do Estado de São Paulo, né, a Secretaria de Educação do Estado usa também a tecnologia Google Maps para fazer a mesma questão, a otimização de recursos, no caso deles é a otimização das rotas e da quantidade de veículos para transportar os alunos, para que se possa ter o controle, ter a gestão e otimizar para ter redução de custo, redução de investimento em relação ao transporte escolar. E também a ordem de grandeza da expectativa de retorno é ainda maior, né? A gente está falando aí, sei lá, de 30% de expectativa de redução quando se usa uma tecnologia como essa, uma solução como essa, versus um planejamento que seja mais manual ou com menos aspectos sendo levados em consideração na rota, por exemplo. Existem N outros exemplos também de atendimento ou de otimização de equipes em campo, né? Então, esse caso aqui é um caso de uma empresa de energia elétrica aqui no Brasil, que toda a parte de manutenção de rede, o sistema que recebe as ordens de serviço, que tipifica, que faz a priorização e despacha para as equipes, depois acompanha os status, é todo baseado em Google Maps. Então é mais uma questão de potencialidade da ferramenta versus a possibilidade de uso da localização com foco em otimização de recurso. E aqui também as possibilidades são inúmeras, né? Desde a parte, como eu falei, da gestão das ordens de serviço, acompanhamento das ordens até o fechamento, acompanhamento das equipes, né? A questão da roteirização das equipes, apoio para o próprio
funcionário em campo, na questão do deslocamento, na questão da inserção de informações coletadas em campo. Então, tudo isso é possível se fazer com esse tipo de aplicação. Ou até, nesse caso aqui, que é um cliente nosso, a Contele, criando uma aplicação, existem várias empresas que fazem isso, que de gestão de equipes de campo, por exemplo, ou de rastreamento, utilizando a tecnologia Google Maps, e depois essa aplicação que eles constroem, eles revendem no mercado, por exemplo, vendendo acesso como um sistema SaaS. Então, isso também é algo que é perfeitamente possível, a tecnologia possibilita e é um conceito e uma aplicação 100% voltada na utilização e do bom uso, na verdade, da localização dos serviços e das equipes, né? Agora, em relação à questão da melhoria de atendimento e de experiência de clientes, aí a gente está falando da questão de como eu consigo, de fato, chegar, né, e atender melhor os meus clientes. Então, por exemplo, aí, esse exemplo aqui na tela agora é o exemplo de uma empresa uma seguradora, né, que consegue, através também do site específico para cliente, seja no site, no web, seja no aplicativo, no celular, mas consegue prover informações na questão de abertura de sinistros. Então, para abrir um sinistro, a partir do meu endereço, eu sei qual que é a autorizada que eu preciso levar meu carro, ou eu sei qual é o guincho que está vindo para me socorrer, onde esse guincho está, quanto tempo ele vai levar para chegar na minha localização. Então, toda a parte de interação, né, com o usuário, que muitas vezes, ou no passado, muitas vezes era por telefone, você não tinha previsão, não sabia que hora o cara ia chegar, não sabia muito bem onde você tinha que levar o carro. Hoje, com a questão da localização, fica extremamente simples, né? É muito mais fácil, muito mais confortável, tanto para o cliente quanto para quem está atendendo o cliente, né? Outras aplicações nesse sentido, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem uma aplicação chamada Busca Saúde, que é um mesmo conceito que empresas provedoras de plano de saúde também fazem uso, que é você poder, através de um portal de mapas, através, né, do uso da localização, você mostrar para o seu cliente, para o seu usuário, onde estão aqueles tipos de serviço que ele está buscando, baseado na informação que ele entra ou na localização que ele se encontra. Então, na minha localização atual, eu tenho tais médicos com tais especialidades próximo de mim. Posso, inclusive, chegar ao ponto de, vou agendar uma, uma consulta, entra na agenda do médico, já faz o agendamento online, enfim. Então, as possibilidades são inúmeras, né? E tudo se inicia a partir da localização, né? Tanto do fornecedor, né? Do médico, nesse caso, quanto do usuário, que é o cliente a ser utilizado. Caso também aqui implementado pela Jambiente foi, no caso, o Senac, que na verdade fez, algum tempo atrás, uma campanha, divulgou uma campanha de marketing, né, fez essa campanha que fazia com que o Senac, né, as instalações do Senac chegassem aos futuros candidatos, né, à faculdade, mas sem esse candidato precisar necessariamente ir lá visitar. Então, o que foi feito? Foi utilizado o conceito do Street View, só que o Street View interno. Então, foi feito todo o mapeamento do campus, né, do Senac, e tudo isso foi colocado no Google para que o usuário, ou quem quiser, quem fosse que quisesse entrar para ver, né, conhecer o Senac, ele poderia navegar por todas as instalações, inclusive com diversas interações, poderia assistir vídeos, ver links, ver depoimentos, poderia inclusive fazer buscas, né, procurar lugares dentro lá do Street View. Então, estou andando aqui, por exemplo, na recepção, quero ir para o laboratório de química, eu consigo buscar lá aí. Então, era um conceito bem interativo e totalmente baseado na questão da utilização da localização, da informação do Google Maps para a interação com o usuário, ou nesse caso, com o potencial cliente, né? Outro caso bastante utilizado são empresas de call center, ou empresas que têm call center para atendimento ao público. Nesse caso aqui que a gente está vendo, é uma empresa de energia elétrica que conseguiu redução bastante significativa na questão de tempo das ligações, né?
o tempo de atendimento, o tempo de resolução dos chamados, com um mapa. Então, por exemplo, uma das principais questões era que o usuário ligava muitas vezes para pedir uma nova ligação. E quando ele ligava para pedir uma nova ligação, a atendente não tinha informação se aquele endereço poderia ou não poderia ter uma ligação nova sendo feita. Então, o atendente abria um chamado, depois de tantos dias, dava o retorno, enfim, ficava um negócio pendente. Com o mapa, e esse mapa atrelado ou integrado com os sistemas da empresa, facilmente, quando o cliente liga e ela digita, né, ela atendente, né, o atendente digita lá o endereço, facilmente ela vê o ponto, né, enxerga onde que é aquela região e o sistema devolve a informação de se é possível ou se não é possível fazer uma nova ligação. Com isso, eles reduziram brutalmente o tempo de resposta e aumentaram brutalmente a satisfação do cliente, porque quando liga lá, rapidamente tem a informação. Outro exemplo é a Audi, né, que criou a Audi Connect, que nada mais é do que um navegador dentro do carro, mas que usa todos os conceitos do Google Maps também, seja para questão de rota, questão de 3D, questão de Street View, toda a experiência, né, do Google Maps é trazida para dentro do veículo para que se possa fazer um melhor uso e enfim, uma viagem mais confortável, como a Audi fala na sua campanha. E por fim, né, o último ponto aqui a ser tratado na apresentação, antes de a gente entrar para a parte de funcionalidades, é a questão de elevação de lucratividade. Na verdade, é a questão de como eu consigo, a partir do uso da localização, a partir do uso do Google Maps, ter retorno financeiro, né? Como que eu consigo aumentar o meu resultado, como que eu consigo potencializar o meu negócio. Então, também tem vários exemplos. Eu fixei aqui em dois exemplos, que um deles é o Intercontinental Hotel Group, que é, na verdade, um grupo de hotéis, e que, com o simples fato de remodelar o site, remodelar a forma com que o cliente fazia busca nos seus hotéis, só com isso, trazendo todo o potencial do mapa, interação com o mapa, interação com Street View, por exemplo, como é o caso lá que eu falei há pouco do Senac, só isso já traz, né, no que eles dizem, de um aumento de 10% de clientes que realmente aumenta a intenção de fazer reserva. Então, só a intenção de reserva já aumenta. Agora, com toda a questão de como eles trabalharam essa disponibilização no site, toda a forma como eles trabalharam essa campanha de publicação, né, o resultado que eles tiveram é que na Dinamarca e no Reino Unido, onde talvez fosse o foco deles lá da atuação, eles conseguiram ter um aumento de 35% na questão de conversão dos agendamentos. Então, quer dizer, as pessoas que entravam efetivamente para fazer uma análise, uma pesquisa de data de hotel, eles tiveram um aumento de 35% das conversões de efetivas reservas disso. Então, isso é um resultado bastante prático, né, de aumento do potencial usando a localização. E um outro exemplo é voltado para e-commerce. Então, no e-commerce, né, tem um exemplo bastante típico lá nos Estados Unidos, que é a Staples, que é uma grande empresa, uma grande loja de comercialização de produtos de escritório, que é o uso, né, quando o cliente faz a compra online, ele leva o produto para o carrinho, né, carrinho de compra, o que eles propuseram, o que eles fizeram é fazer o uso do autocomplete para que as informações de endereço, de entrega e tudo mais do cliente fosse facilitado, ou seja, o tempo de execução, né, para completar lá todas as informações de endereço, foi extremamente facilitado, foi extremamente reduzido. Então, com isso, o que acontece? Tem várias análises, inclusive alguns vídeos que foram feitos comparando, né, a compra em um site da Staples versus outros concorrentes, que o tempo de preenchimento do carrinho de compra é muito mais rápido e que a estimativa de aumento era de 3% na taxa de conversão de vendas. Quer dizer, então, no e-commerce existem muitas desistências, né? Esse é um dos grandes problemas de e-commerce. As pessoas vão lá, levam o produto para o carrinho, mas acabam desistindo na hora de comprar.
e que o aumento de 3% nisso em função do uso do autocomplete é extremamente relevante. Então, é mais um exemplo de como o uso da localização, o uso da tecnologia de mapas, né, como que o Google Maps consegue, de fato, trabalhar na potencialidade, aumentar o retorno do negócio, que é o foco da empresa, né? Então, esse é o que eu tinha para apresentar. Eu vou passar a bola aqui para a Valéria. Deixa eu só descompartilhar a minha tela. E eu vou, então, passar aqui, eu vou dar mute no meu microfone para passar para a Valéria. Tá? Obrigado até agora e pela atenção de todos. A gente volta a se falar em alguns minutos. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade, agradecer pela presença de todos vocês. Eu vou mudar um pouco o foco da apresentação. Eu sou pré-vendas aqui na Geoambiente e eu vou falar um pouquinho mais nas funcionalidades do Google Maps. Bom, todo mundo está vendo a minha tela aí? Então, eu vou apresentar para vocês, né, os recursos que estão disponíveis na API do Google Maps, que com certeza muitos desses recursos podem agregar valor ao seu negócio. Eu dividi aqui, basicamente por funcionalidades, a forma como a API é licenciada. Ela tem dois tipos de licenciamento, né? A API interna ou externa OIM, que ela tem um pacote de 13 APIs numa única licença de uso, né, que é válido por 12 meses, e tem um outro pacote de serviços que basicamente são os mesmos, exceto pelo Places API, que não vem, que é um pacote que é licenciamento para Asset Tracking, que é monitoramento ou rastreio de veículos, né, de ativos. Veículos ativos, né, podendo ser pessoas. Então, basicamente, ambas as APIs, ela tem uma plataforma para desenvolver para web e para dispositivo móvel, Android ou iOS. E essas plataformas, né, elas embarcam os vários web services que vão fazer os serviços, a inteligência do seu negócio. Então, uma delas, por exemplo, é a publicação. Só uma pergunta, Valéria. Você Oi? gostaria de estar transmitindo a sua tela nesse momento ou ainda não? Não, já. Eu pensei que estava transmitindo. Não. Por gentileza, ali, você tem que tentar... Tá. Isso, agora sim. Agora Tá. sim. Agora estamos vendo a sua tela. Obrigado, Valéria. Eu vou fixar agora na sua tela aqui. Deu tudo certo, pode prosseguir. Tá. Então, aqui que eu falei, né, dos conjuntos de APIs, né, que um é licenciamento, que contempla 13 APIs numa única licença, e o outro pacote tem os mesmos conjuntos de APIs, porém não vem o Places, e ela é mais destinada a Asset Tracking, que é o licenciamento de ativos, né, para monitoramento de veículos ou de pessoas. Então, dentro dessa plataforma, você tem lá um ambiente para desenvolver aplicações na web ou para dispositivo móvel nas plataformas Android ou iOS, e tem um conjunto de web services para dar inteligência ao seu negócio, para desenvolver ou customizar a sua aplicação. Um dos recursos é o mapa base do Google Maps, que ele não é só um mapa base, porque ele tem toda a inteligência da localização, né? Você pode localizar endereços, traçar rotas. Tem a inteligência que é o trânsito, né? Você pode hoje fazer rotas, fazendo uma previsão, né, de chegada, considerando o trânsito, ou no tempo real, ou no futuro. Também tem um mapa de elevação, que é um mapa de terreno, e também estilos, né? Não necessariamente você tem que deixar sua aplicação com a carinha do Google Maps, você pode personalizar e mudar esse mapa base, com cores diferentes, deixar ou mesmo com a carinha do Google Maps.
Também tem a riqueza das imagens de satélites, né, são constantemente atualizadas pelo Google Maps, e o imagens 45 graus e o Street View. Bom, falando um pouquinho agora sobre os web services, né, que são aqueles recursos que vocês podem acessar via web services, que é a rota, por exemplo. Eu posso definir rota entre vários pontos ou de uma origem e um destino. São várias modalidades de configuração, né, para eu determinar minha rota. Uma delas é o modal, né, que tipo de veículo eu quero usar, se eu vou de veículo, se eu vou a pé, de bicicleta, se eu vou usar um transporte público, se for público, posso definir se é ônibus, metrô, trem. Eu posso também definir pontos intermediários entre a origem e destino do meu percurso. Se eu quero ter como resultado da minha rota alternativas, né, se eu quero que ele apareça as rotas alternativas ou não, posso definir a unidade da minha rota, 100 km ou milha, a hora de saída, a hora de chegada, e um recurso novo, que é o Traffic Model, que eu posso determinar se eu quero a rota considerando o valor padrão, né, a rota considerando o trânsito padrão, ou pessimista ou otimista, que é esse recurso de trânsito preditivo. Esse recurso é bastante interessante, porque você pode criar aplicações bem personalizadas, né, para planejar serviço com bastante antecedência de horas ou até mesmo dias. Isso tem sido muito utilizado em planejamento logístico para otimização de número de veículos ou até mesmo melhorar o atendimento. Então, com base na localização e no histórico do trânsito do Google Maps, é possível, então, você fazer um planejamento mais assertivo. Então, aqui um exemplo é que horas um caminhão deve sair para realizar as entregas no prazo, né? Considerando que ele tem que sair todas as terças, quartas e sexta-feira. Então, com esse parâmetro Traffic Model, eu posso determinar se eu quero um cenário pessimista, onde o Google Maps vai considerar toda a pior situação de trânsito para gerar essa rota, ou se eu vou dar o padrão, que é o best guess, que é a melhor sugestão, ou sendo otimista, que ele vai considerar aquele histórico onde não houve muito fluxo intenso de trânsito. Outro recurso interessante também é rotas indoor. O Google Maps hoje consegue traçar a rota dentro de um determinado estabelecimento. Para que isso aconteça, o destino, né, teria que ser um Place ID. O que é isso? Um Place ID é um dos objetos que constam dentro de uma base do Google Maps, que eu chamo Places API. Então, sendo um shopping, por exemplo, eu posso sair da minha casa e ver a rota até dentro do shopping, uma determinada loja. Ele consegue achar. A modalidade para fazer essa rota tem que ser a pé ou de transporte público, e ele suporta somente chamadas web services. Outro recurso bastante interessante que a gente utiliza bastante é a matriz de distância, também para otimizar recursos, é muito utilizado quando você quer obter de muitos pontos de origem e destino qual é o tempo e a distância para a gente fazer a priorização antes de gerar a rota, tomar decisões antes de fazer uma rota. Interessante da matriz de distância é que ela também está com o recurso do trânsito preditivo. Então, eu posso estimar um cenário pessimista, otimista ou padrão. Bom, um outro recurso também que é disponibilizado na API é o Roads API, né? Ele melhora a precisão do GPS, né? Porque ele consegue fazer um snap, né? Das leituras das coordenadas GPS e ele faz um snap na via mais próxima. Ele também faz uma suavização da rua, né, do trajeto, trazendo um cenário mais realista, né, podendo calcular a distância com maior precisão do que realmente o caminhão percorreu. Também é possível você diminuir a frequência de obtenção de posições de GPS, melhorando até o consumo da bateria do seu dispositivo. Bom, outro recurso interessante é o de elevação.
Você traça uma linha sobre o mapa de elevação e ele traça um gráfico, né? Um exemplo aqui, ó, é esse site CycleRoute, onde ele dá a distância total percorrida, a elevação máxima, a elevação mínima, aonde vai ter período onde você vai ter que andar, né, de bicicleta, no caso aqui, nesse exemplo, em áreas bem acentuadas, né, com relevo mais acentuados, onde tem descida. Então, é um recurso bastante interessante, mas ele é muito voltado, assim, para a área corporativa. A gente tem trabalhado com bastante empresas para realizar estudos preliminares em obras lineares, por exemplo, em obras de rodovias, de dutos, de ferrovias, para analisar as interferências que ocorrem entre o duto, onde está passando uma rua, uma estrada. É bem interessante. Geocodificação, muitas pessoas não sabem muito bem a diferença de geocodificação e geocodificação reversa. A geocodificação, basicamente, é você ler um endereço e transformar esse endereço num ponto no mapa. E a geocodificação reversa é quando você clica num ponto no mapa e, através desse lat-long que você informou, ele traz o endereço correspondente. O Google Maps ele tem 2 recursos para fazer essa geocodificação. Um seria uma entrada mais dinâmica, onde o usuário, igual a experiência que a gente tem no Google Maps, que você entra, digita um endereço no mapa e ele vai lá e localiza para você. Esse é um recurso dinâmico que é feito via JavaScript, e o outro é via Web Service, onde você pode entrar ou com uma planilha, né, com grande de dados, de endereços, ele lê dessa planilha, ou conectar o seu banco de dados, ler as informações dos seus clientes, por exemplo, e aí sim fazer um processamento massivo em batch, né, e geocodificar todos os endereços. Um outro recurso é a Geolocation API. Ele permite, isso é para quem não tem um GPS, né, quiser utilizar esse recurso num celular que não tenha esse recurso de localizar as coordenadas, né, você pode utilizar os sinais de torre de celular e pontos Wi-Fi para ele posicionar aproximadamente onde você está. Um outro recurso comum que todo mundo conhece é o Booking, né, que é o mapa estático. Ao invés de você consumir um crédito de mapa da API, você pode consumir um crédito de um mapa estático. E ao navegar, clicar nesse mapa, aí sim abrir o Google Maps para fazer a navegação em mapa. É um recurso bem interessante também. É possível também personalizar símbolos e desenhos em cima do mapa. Ter markers personalizados, ao invés de você apresentar uma quantidade muito grande dos seus clientes, você pode fazer a clusterização desses pontos, quantificando eles e apresentando um mapa mais suave, né, com menos informação, menos poluído. Também é possível você customizar um marker apresentando um label. Antigamente isso não era possível no Google Maps, hoje é um recurso que você pode apresentar um label no seu marker. Fazer mapas de calor, como o Deonero apresentou lá, um resultado de vendas, né? Então, dá para representar isso por mapa de calor. Isso aqui pode ser aplicado à área de saúde, a várias outras áreas. Recurso de GeoJSON Data Layer, né? Você pode simbolizar as suas feições, né, do seu mapa com base em um atributo, fazer edições de geometria e a visualização de geometrias customizadas. Também tem recursos de desenhos, para o usuário poder desenhar, delimitar uma área, definir uma área envolvente, uma área de interesse. Seleção a partir de polígonos. Então, dado um polígono, eu posso cruzar com outras camadas do meu mapa ou identificar outras informações do próprio Google Maps que estão contidas dentro dessa área, né? Um exemplo é esse site interessante onde você
dá um endereço, um raio, e ele se integra ao Instagram e localiza todas as fotos compartilhadas dentro daquela abrangência, daquele raio. Esse tipo de aplicação pode ser também muito utilizada na área de marketing ou na área de educação, por exemplo, a partir de um endereço, quantas escolas com robótica estão a 20 minutos no máximo de deslocamento. Daí eu ainda posso definir a pé, de carro, de ônibus. Indo para a área imobiliária, por exemplo, a partir de um bairro, quantos imóveis para alocação estão disponíveis a 20 minutos de deslocamento de carro, por exemplo. A partir do aeroporto, quantos hotéis estão a 20 minutos de deslocamento? Então, esse tipo de análise de raio, com rota, com outras características do meu negócio, eu posso combinar para obter resultados. O Street View personalizado, que além do Street View do Google Maps, é possível você customizar e desenvolver o seu próprio Street View, que é o exemplo do Senac, que foi apresentado pelo Del Nero. Também é possível extrair relatórios estatísticos de consumos da sua API, de acessos da sua aplicação. A API tem esse recurso. O recurso Places API, que é uma base do Google Maps que tem mais de 100 milhões de empresas e pontos de interesse ativos, assim, constantemente atualizados. É uma base muito viva do Google Maps, muito interessante para você, por exemplo, colocar no mapa os seus clientes e analisar, por exemplo, a sua concorrência. Pesquisa de pontos de interesse com resultados como mapas de calor, também bem interessante. Busca textual, busca por categoria específica de pontos de interesse. Eu quero escolas, restaurantes, hospitais. O autocomplete, né, que é aquela sugestão do endereço, que é aquela inteligência onde o usuário começa a interagir, buscar uma informação e ele vai sugerindo esses endereços ou lugares. E os recursos que a gente tem disponível para fazer essa mesma experiência para a web, você pode trazer para aplicações móveis. Aí o Google ele traz para as duas plataformas Android e iOS. Tem o recurso de Street View, imagem de satélite e de terreno. Usa a mesma renderização vetorial, né? É o mesmo motor gráfico do Google Maps. Ele também dá acesso a mapas indoor. Ele permite você sobrepor suas camadas de dados sobre o mapa do Google. Ele também gera mapas de calor. E também ele gerencia marcas, ele faz customização de marcadores por balões, ele faz medição, né, de distância diária, ele também tem o recurso para codificar e decodificar linhas e polígonos para que essas feições fiquem mais leves para serem trafegadas no dispositivo móvel. E tem os recursos do Place API, que são localização de lugares, para você marcar um ponto de interesse no mapa, a sugestão de endereço, selecionar pontos de interesse através de uma área de interesse. E por último aqui o Google Maps Android Wear, que você também tem o que tem desenvolvido, né, o que tem de recurso para você desenvolver na plataforma Android, você pode desenvolver para o reloginho. Basicamente é isso. Agradeço a oportunidade. Deu uma explanação rápida aí sobre todos os recursos da API. Ok, Valéria, muito obrigado pela apresentação. Aí foi bastante informação. O pessoal está fazendo bastante pergunta aqui. E por sorte, tem na Geoambiente aí o Felipe Oliveira está respondendo bastante coisa ali. Tá até difícil de organizar Legal. aqui. Mas vamos tentar aqui ver algumas perguntas. Vou fazer as perguntas lá do começo, lá que foram feitas durante a palestra do Felipe. O pessoal perguntou bastante a respeito dos formatos de banco de dados que o sistema, que as APIs do Google aceitam. Como é que funciona? Você pode explicar melhor a questão dos bancos de dados?
Eu acho que essa pergunta é para o Felipe, né, na verdade. Que o microfone está fechado, Não, Felipe. eu vou responder. Então fica à Não, vontade. na verdade, a conexão com banco de dados, a gente utiliza qualquer banco de dados geográficos ou não. A gente faz desde conexão com planilhas Excel, com banco de dados SQL Server, com banco de dados livre, PostgRE ou PostGIS, com Oracle Spatial,